Olá, você que nos acompanha, grande abraço a você que está nessas bandas de todo o território nacional. Uma satisfação imensa dizer olá para você, terceira aulinha de redação, de produção de textos. Ao meu lado, super professor Jomar. Super! Tudo bem, Jomar? Aquele abraço de novo para todos. Sentiu saudade? Sentiu saudades, faltou? Isso aí. Moleque, malacura. Isso, e a professora Wanda aqui também. Bom, saudando, professor. tudo bem, Wanda? Tudo bom? Felicidades, Wanda, nossa tutora especialíssima de ciências da natureza. A equipe toda reunida. Você que está conosco em todo o território nacional, sobretudo no Piauí, você que está em Minas Gerais e no grande, maravilhoso estado do Paraná. Um abraço especial a você dos polos. Você que está no polo nesse momento, envia alguma situação aí para nós, já vai começar a pensar, pega aquele bloco de anotações. Lembra do bloco que nós insistimos? Trabalhe com esse bloco de anotações, por favor. Esse bloco é mais do que necessário. Esse caderno que nós pedimos para trabalhar as 24 redações. Teremos duas hoje. Duas nesta aula, duas semana que vem também, em nossos trabalhos efetivos, certo? Isso para nós entrarmos mesmo nesse leque de inserção de informações mais do que oportunas, mais do que necessárias. Vamos à redação, então, a você que está conosco na E-Paraná. Diariamente, você que está conosco na E-Paraná, não só em todo o território nacional, mas sobretudo na Grande Curitiba, em Curitiba, Grande Curitiba e no estado do Paraná. Um abraço a você. Vimos recentemente uma propaganda de um colégio em Guarapuava. Obrigado aos queridos de Guarapuava que estão conosco nesse momento também pela E-Paraná às 16 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E especialmente a você que está na TV Sinal. Um abraço a você que se encontra na TV da ALEP, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e está conosco às quintas, sextas, sábados e domingos. Você que está conosco pela TV Sinal da ALEP, obrigado especial mesmo à Assembleia Legislativa pelos trabalhos. Essa semana eu conversava com o Eduardo, e aqui, Eduardo, obrigado, Eduardo, fazendo um esforço muito grande para que quinta-noite, 19 horas, sexta-noite, 19 horas, sábado-noite, 19 horas e domingo, das 19 às 23h40, Jomar, lá estamos nós com o pré-ENEM integral na TV Sinal. Que beleza, Que beleza, né? hein? Então, temos que trabalhar. Um bom domingo. Bom domingo. Então, vamos trabalhar, vamos para a redação? Vamos. Jomar, next, meu grande amigo. Isso. Proposta 1, professor. Isso. Que é isso? De 2004. Bom, essa proposta, ela já abre o seu leque com uma charge, meu amigão. Aqui você tem uma charge, tá? Essa charge com cara de quadrinho, mas é uma charge necessariamente, porque ironiza. E ironiza o quê? Vamos ver, vamos acompanhar essa ironia que está presente aqui. Observe. Bom, nós temos aqui a família tradicional, certo? Vamos brincar um pouquinho aqui? Vamos brincar? Nós temos aqui aqui nós temos o professor Edilson. Do Edilson. Você conhece o professor Edilson? Você conhece? Barbaridade. Professor Descarado, Edilson. esculpido. Isso aí. Quando tinha cabelo, né? Quando tinha cabelo. Ele e o Homer, né? E aqui, ao lado dele, quem está aqui? Quem está aqui? A professora Wanda, veja só, ela está aqui, né? A professora Parece de pintar o Wanda cabelo também. está ali também. E quem está aqui, olha, vou colocar aqui o nomezinho dele. Ó, o nome dele terrível. é Gabriel. Olha só, Gabriel. Combinou ou não combinou, Wanda? Combinou ou não combinou? Muito bem. Tá igual. Tá, mas só não combina o que eles estão fazendo. Isso não combina, tá? Não combina porque a gente sabe que não. Então aqui temos o Edilson, aqui temos a Wanda e temos o Gabriel. E eles estão com uma lata, um latão de lixo, correto, Jomar? E eu pensei que era uma TV. Mas calma aí, meu amigo. É um latão de lixo latão? que reproduz uma televisão, reproduz uma TV, certo? Só que, em vez da programação, ou a programação que eles estão vendo aqui, como você percebe, é uma programação que só tem Garbage. lixo. Como é que é? Garbage. Garbage. Isso mesmo. Tanto é que existem aqui uns habitantes. Poderia chamar Esse é o- trash também, Eu professor? ia chamar de trash. Exatamente. Aliás, é mais apropriado nesse setor, né? Nessa área aí. É a programação trash. Trash. Um filme trash. Nunca entre numa charge
suavemente. A charge é uma crítica, e é uma crítica poderosa. Então você que lê charges nos jornais, diariamente você tem charges, jornais e números trazendo charges. O chargista é um crítico da sociedade, ele focaliza a sociedade e faz a sua criticidade por intermédio de um desenho. Um desenho que, neste caso, é extremamente crítico. Mas o que ele critica aqui necessariamente? Ora, ele está criticando a programação televisiva. Essa programação televisiva aqui, na verdade, muitas vezes traz esse mundo excremental, o excremento. Mas por que traz o excremento? Porque traz o lixo, porque traz as piores condições, porque traz o que de mais degradante existe, porque há programações invasivas. Há programações que perfuram mesmo todo o contexto pela sua pouca relevância ou pela sua completa ausência de relevância. Aí, sem moralismo, tá? Mas não é esse o caso. A televisão, o meio de comunicação, tem espaço para tudo. Mas vamos entender assim, uma coisa que pouca gente sabe, Jomar. E agora eu vou te desafiar. Nós não combinamos nada, isso sempre é bom. Quem é dono da Globo? Quem é dono da Globo? Roberto Marinho era, agora o Irineu assumiu. Isso, tudo bem, ele é dono da Globo. Isso. Beleza. Então ele é dono, aqui para nós é o Canal 12. Para nós, localmente, é o Canal 12. Para outras cidades, aqui é o Canal 12. Ele é dono do Canal 12, então? Teoricamente. Teoricamente. Wanda, quem é dono do SBT? É o Oi, gente. Silvio Santos. Dono do SBT. Acho que é. E aqui para nós, localmente, é o Canal 4. E ele é dono do Canal 4. É. Certo. Eu vou discordar de vocês dois. Ai. Sério? Eles não são donos. Eles são concessionários. Então a primeira coisa que você tem que escrever, vai escrever agora no teu material, concessão pública. TVs e rádios. As TVs e as rádios são concessões públicas, ou seja, há um contrato que se faz com a União, com o Estado, para que o Estado permita à Rede Globo, à Record, à Bandeirantes, ao SBT, à TV isso, à TV aquilo, utilizarem o espaço por determinado período de tempo. Então, a Globo é, sim, dona da sua corporação. Exatamente. Mas essa corporação só existe no meio de comunicação porque lhe é dada uma concessão com prazo de início e prazo de término. Mas há prorrogação, claro, por isso que a Globo está esse tempo todo. Agora entenda isso, não se faz esse tipo de situação dando. Por isso alguns que se arvoram como donos e podem colocar a programação que bem entenderem. Quando eles fazem esse acordo, Jomar, nesse acordo está específico que parte da programação deve servir para a comunidade, que parte da programação precisa trabalhar com cultura, precisa trabalhar com educação. Então é exatamente nesse contexto, cultura e educação, que as concessões funcionam. E é impressionante o desrespeito a essas concessões, porque algumas emissoras não transmitem absolutamente nada de relevo cultural ou de relevo educativo. Não que seja toda a programação, não é isso, mas há certos exageros. Há exageros, como por exemplo o programa que trazia o teste de fidelidade, ou de infidelidade, eu não sei, eu não lembro, era alguma coisa assim. Programa da banheira. Banheira, diz... Bobagem, um bobajol sem precedentes. Então, essas coisas que a TV, de alguma forma, acabou abominando, que não serviam para absolutamente nada. E tudo copiado. Justamente, porque isso é um padrão também. Né? Então, quando se discute isso, a crítica que o chargista faz aqui é ao lixo que a TV traz muitas vezes, certo? Sem moralismos, por favor. Próximo, meu amigo Jomar, manda ver. Vamos lá. Nós temos uma charge. Agora, veja, vamos à leitura. Eugênio Bussi, Butti para alguns, Bussi, é um estudioso dos meios de comunicação. Há muito tempo, o Eugênio Bussi estuda os meios de comunicação e procura observar exatamente o papel relevante dos meios de comunicação. Isso já é notório mesmo. E aí o que ocorre aqui, nesse texto, vamos dar uma olhadinha no texto. Então você viu uma charge criticando, agora vamos ao texto. Os programas sensacionalistas do rádio e os programas policiais de final da tarde em TV saciam curiosidades perversas e até mórbidas, tirando sua matéria-prima do drama de cidadãos humildes, que aparecem nas delegacias como suspeitos de pequenos crimes. Ali, são entrevistados por intimidação.
As câmeras invadem barracos e cortiços e gravam sem pedir licença a estupefação de famílias de baixíssima renda que não sabem direito o que se passa. Um parente é suspeito de estupro ou o vizinho acaba de ser preso por tráfico. O primo morreu no massacre de fim de semana no bar da esquina. A polícia chega atirando. A mídia chega filmando. Que maravilha! Você vai sublinhar isso. Olha, a polícia chega atirando. A mídia chega filmando. Por que a mídia chega filmando? Porque ela precisa sensacionalizar. Agora você vai abrir aí um precedente. Wanda, conta pra mim se você lembra de um caso recente, dos vários casos de violência em nosso país. Lembra do caso Eloá? Eloá. E o Lindenberg, e o estudante Lindenberg. Aquela história do sujeito ter matado a namorada, uma criança, bem da verdade, né? Parte disso se deu por causa de uma intervenção mal sucedida da mídia. A mídia fez aquela cobertura, a garota estava na janela e ele a mantendo como refém. Chegou um momento em que ele entra em contato com uma colunista de um programa de final de tarde, programa horroroso, diga-se de passagem, e que tinha uma audiência de 1, 2 pontos aí, com aquela entrevista ao vivo, chegou uma audiência de 5, 6 pontos, mas também, de alguma forma, até hoje, se não estamos dizendo que tenha sido responsabilidade, não é isso, mas de alguma forma, esse programa foi um mecanismo de difusão dessa sensacionalização do crime, da contravenção, do equívoco, e as coisas chegaram a um ponto de degradação. Não? Você lembra desse caso, Gilmar? Não estou bem lembrado, mas... Lindenberg, não é nada assim. Wanda lembra desse caso, né? E de grande repercussão. Casos assim emblemáticos chocaram a sociedade e entram nesse mérito. Esses programas de final de tarde, alguns, como eu lembro claramente do programa do SBT, que trazia essa violência toda e cobriu, fez aquela cobertura do massacre do Carandiru ao vivo e catapultou repórteres a uma condição de celebridades. Alguns deles foram para várias situações. Um deles foi o deputado federal mais votado no estado de São Paulo, agora na eleição, no ano passado. Quer dizer, são situações que ficaram relevantes. Não que ele seja culpado de nada. Ganhos particulares. Pode seguir, meu amigão, por favor. Pode seguir. Aí nós temos assim... Quem fiscaliza? A imprensa. Trata-se de tema complexo, porque remete para a questão da responsabilidade, não só das empresas de comunicação, como também dos jornalistas. Alguns países, como a Suécia e a Grã-Bretanha, vêm há anos tentando resolver o problema da responsabilidade do jornalismo, por meio de mecanismos que incentivam a autorregulamentação da mídia. O problema é que tocar em autorregulamentação da mídia é quase suscitar uma pequena guerra mundial. Por que uma pequena guerra mundial? Porque alguns entendem que a liberdade deve ser o tempo todo exercida. Fato, e não há absolutamente ninguém que diga o contrário da liberdade. Porém, não há liberdade plena sem responsabilidade. Porque essa responsabilização precisa estar presente e ser atribuída a indivíduos que têm o poder de estar diante de uma câmera como nós. Nesse momento, nós não podemos denegrir, não podemos cometer falácias, trabalhar no aspecto da premissa falsa, premissa falsa em relação a alguém. Por que nós não podemos fazer isso? Porque isso é leviano. É um ato condenatório, mas ainda quando o indivíduo que é vitimado algumas vezes, ele só está ali, solo. Aqui nós temos condições de falar. Para quantas pessoas estamos falando nesse momento, Gilmar? Estamos falando para centenas de alunos. E depois pela TV, para milhares de pessoas, nas emissoras nas quais estamos presentes. Então, na medida em que nós execrarmos alguém, nós efetivamente o condenamos a uma condição de ser mal visto. Isso não pode ser feito. E aí casos famosos, como o caso da Rede Globo, tendo que dar direito de resposta ao ex-governador e ex-caudilho, ex-candidato à presidência da República e líder do PDT, Leonel Brizola. Leonel Brizola teve uma aparição extraordinária no Jornal Nacional, como ele ganhou o direito de resposta, porque ele foi achincalhado pela Rede Globo. Da mesma forma, o caso da escola de base, a escola de base que teve os seus diretores completamente defenestrados, porque a mesma Globo levou ao ar a convicção de que ali havia pedófilos na escola. E o resultado disso foi o fechamento da escola e a destruição, a prisão e a destruição dos pais, quando mais tarde
Provou-se o quê? Que todos eram inocentes. E aí o que teve que fazer? O governo do Estado pagar a indenização e a Rede Globo pedir desculpas publicamente, direito de resposta. Veja como são as coisas, né? Então, a responsabilidade ela é culminante nisso, até para que esse lixo não esteja presente. Próximo, meu amigo. Perfeito. Então, agora sim. Então, observatório, tá? Aí nós temos o observatório da imprensa como algo interessante também, certo? Sempre oportuno. E você tem ali. No Brasil, entre outras organizações, existe o Observatório da Imprensa, entidade civil, uma ONG não governamental e não partidária, que pretende acompanhar o desempenho da mídia brasileira. Em sua página eletrônica, lê-se: os meios de comunicação de massa são majoritariamente produzidos por empresas privadas cujas decisões atendem legitimamente aos desígnios de seus acionistas ou representantes. Mas, olha só, esse mas, amigo Jomar, para mim ele é impressionante. Que a empresa é pública, nós falamos sobre isso agora. Então, nós citamos o quê? Nós citamos Globo, tá? Nós citamos SBT, nós citamos Bandeirantes, nós citamos a Rede Record, então nós citamos isso, beleza? E aí podemos citar a CNT também e outras emissoras na mesma linha. Tudo bem, mas olha o mas. O mas, em língua portuguesa, né, me corrija, but, o mas em língua portuguesa quer dizer o quê? Contrário. Uma diversidade. Mas. Então eu sou dono do meu negócio. Fato. Eu sou dono do meu negócio? Sim. Mas. O produto jornalístico é inquestionavelmente um serviço público com garantias e privilégios específicos previstos na Constituição Federal, o que pressupõe contrapartidas em deveres e responsabilidades sociais. Está aí para você. Então é o texto legal dizendo para você o seguinte, que você nos meios de comunicação você pode ser dono de uma rádio, você pode ser dono de uma emissora de TV e você pode dizer o que quiser teoricamente, mas na prática não é assim. Por quê? Porque você precisa dizer sim, mas investigando, averiguando, acariando, fazendo os levantamentos adequados para você não denegrir, não ofender absolutamente ninguém que não merece, que tem o direito de resposta. Até por isso, se você observar com carinho, nós estamos falando de um tema, esse tema de 2004 foi um tema envolvendo a mídia, a imprensa, sobretudo a imprensa eletrônica. E nesse contexto, não podemos enveredar pela censura, nunca, mas não podemos enveredar também pela irresponsabilidade dos meios de comunicação, certo? Por favor, amigo Jomar, manda. Incisos do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Não é? Nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí vem a proposta, nobre amigo Jomar. O comando está aqui, meu irmão. Com base nas ideias presentes nos textos, todos os textos, nós vimos Eugênio Butti, nós vimos o Observatório da Imprensa, agora nós vimos o texto constitucional, nós vimos aquela charge, 4 textos. Com base nas ideias presentes nos textos acima, anteriores, redija uma dissertação em prosa. Para. O que quer dizer dissertação em prosa? É porque, infelizmente, há alguns candidatos, e você não pode fazer isso, nunca fazem poesia. Inspiraram-se, Jomar. Minha vida é bela. Aí começa a escrever poesia e não são pode. Apaixonados. Pode ser apaixonado fora do Enem, dentro do Enem não pode ser apaixonado. Então, e começam a fazer poemas. O poema é proibido. Os versos... Prosa é o parágrafo. Escreva lá. Prosa é o parágrafo. Você precisa fazer, em média, 4 parágrafos. Vamos, receitinha de bolo que nós temos. Receitinha de bolo. Temos a introdução, o desenvolvimento e temos a conclusão. Desenvolvimento, 2 parágrafos, 4, receita de bolo. Você faz a introdução, apresenta o assunto, depois desenvolve com propriedade. Você tem o 2º e o 3º parágrafo e, por fim, você faz a conclusão, que é uma proposta de intervenção social. Sobre o tema. Qual é o tema? Dissertação em prosa sobre o seguinte tema: como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? É uma pergunta e precisa ser respondida. Precisamos de uma resposta, certo? Por quê? Porque é exatamente isso. Pergunta e resposta necessariamente. Uma oportunidade para gerar bons textos, né? Sem dúvida. Fantástico, gostei muito. Mas sabe, amigo Jomar, nem sempre esse texto é fácil, né? Claro. Porque algumas vezes é assim. Esse texto aparentemente é fácil. Algumas vezes é assim, não, é um texto fácil, é um texto acessível, porque é falar sobre a liberdade de imprensa. Mas é aí que reside o problema. Quando o texto é aparentemente fácil, é que ele se torna difícil.
Porque o estudante, ele se tranquiliza e acredita que ele não deve utilizar no desenvolvimento os elementos concretos, os elementos de autoridade. E o texto fica superficial, fica raso. E essa situação de um texto raso, de um texto superficial, ela é muito ruim. Por quê? Porque o texto precisa efetivamente mostrar a sua qualidade. E mostrará se estiver adequado. Então, a resposta: como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Aí uma sugestão para você fazer esse texto. Vale a pena, vale muito a pena você fazer essa proposta. Mais ainda, essa é aquela proposta que se encaixa com vários pensadores. Eu usaria pelo menos Thomas Jefferson. No meu argumento, Thomas Jefferson foi bem claro ao dizer que entre um governo sem imprensa ou uma imprensa sem governo, ele prefere sempre a alternativa imprensa sem governo. Liberdade, mas a própria imprensa precisa se autorregulamentar. Você vai assistir onde? Pela TV Cultura e pelo site você acompanha o programa Observatório da Imprensa, do jornalista Alberto Diniz. As terças ainda, professor? Terças, vale a pena. E leia o site também. Sem dúvida, fantástico. Observatório da Imprensa com o jornalista Alberto Diniz. Dica de filme para você acompanhar, dica de filme interessante sobre as confusões da imprensa. Assista com carinho mesmo, Mera Coincidência, Robert De Niro, Dustin Hoffman. Robert De Niro, Dustin Hoffman vivendo Mera Coincidência, vale a pena. Então tá aí, olha, tantos temas interessantes. E acompanhe esses casos. Tem mais, professor. Diga lá. Todos os homens do presidente. Tranquilo, nós poderíamos aqui elencar uma dúzia, mas também, lembrou bem, mais um todos fantástico chamado A Montanha dos Sete Abutres. Beleza. Um personagem, um ator famoso chamado Kirk Douglas. E o próprio O Abutre. O Abutre. Certo? Uhum. Que está, ainda é possível pelas TVs, cabo, TV, por assinatura, enfim, fazer a sua festa e assistir O Abutre, sim. Também vale a pena, né? Isso aí. Vamos adiante? Pode seguir, meu. Segunda proposta. Vamos lá. Tá? Então, aí só para nós termos aqui uma complementação, em 2014 apresentou uma piora na liberdade de imprensa em todo o mundo, de acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras. 2 terços dos 180 países pesquisados no ranking mundial de liberdade de imprensa apresentaram aumento no indicador de ataques à imprensa, que fechou o ano com 3.719 pontos, cerca de 8 acima do registrado em 2013 e 10 acima de 2012. Pode seguir, meu amigão? Pode seguir. Isso, pode seguir o Brasil. Apenas assim o Brasil melhorou 12 posições no comparativo com o levantamento. Apesar disso, o país ainda figura na 99ª posição na faixa dos países considerados com problemas em relação à imprensa. Vamos lembrar apenas um caso. Até hoje, a censura contra o jornal O Estado de São Paulo não é algo simples. O Estado de São Paulo não pode divulgar absolutamente nada sobre a família Sarney ou o senhor José Sarney, ex-senador, ex-governador, ex-presidente da República. Certo? Por quê? Porque não pode. Então, aí nós temos uma censura pesada. O outro lado. Pode seguir, meu amigão, por favor? Isso, adiante. Vamos para a próxima proposta? Beleza. E aí está uma charge interessante do Duque brincando com isso, né? Se você acha que o culpado pela morte da menina Isabela é o pai, ligue 0800. Se você acha que a menina é madrasta, 0800 e outro, depois 0800, enfim, e concorra a brindes. É quase isso, uma ironia, né? Pode seguir, meu amigão, pode seguir. Isso, 2005, proposta 2, para nós caminharmos. Manda, meu amigão, manda. Aí está. Então nós falamos sobre imprensa e você fará essa redação. Agora você vai entrar em que mérito? Você vai discutir o trabalho infantil. E aí já começa com um mapa. Viu, amigo Jomar, que nós começamos na proposta anterior com uma charge. Isso. Agora, meu bom amigo, começaremos com um mapa. E nesse mapa, claro, nós estamos falando de 2005. A situação mudou bastante, é óbvio, mas nós estamos falando de 2005. Então, são redações anteriores que estamos recapitulando. Então, aqui nós temos trabalho infantil no Brasil. No Brasil, não adianta ficar discutindo fora, só pode citar, mas não discuta fora, não tem importância. Onde estão as crianças trabalhadoras? Observe, 5.438.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham no país. Então, na região norte, são 285 mil. Na região nordeste, olha o número, Jomar, quase 2.300.000 crianças. Bastante. Na região centro-oeste, 382 mil crianças. Na região sudeste, 1,5 milhão, pouco mais de 1,5 milhão de crianças. E na região sul,
quase 1 milhão de crianças trabalhando. Então dá para você dizer que o Nordeste está na primeira posição, o Sudeste na segunda posição, a região Sul na terceira posição, a região Centro-Oeste na quarta posição e na quinta posição a região Norte. Certo, meu amigo? E por que isso está errado? Independentemente de qualquer leitura que se faça. Por que está errado? Porque lugar de criança é na escola. Este é um preceito básico. Crianças até 14 anos e agora com o Plano Nacional de Educação até os 17 anos precisam ficar na escola e não tem que estar trabalhando. Mas tem que ajudar a família e tudo mais. Esse é um problema, essa é uma chaga social que precisa ser resolvida nesse país mesmo. Essa chaga social é algo que todos os brasileiros irmanados precisam defender. Por isso, avanços sociais conquistados nessa redemocratização brasileira, desde que saímos das mãos da ditadura civil-militar, lá nos idos de 1985, ou seja, lá se vão então 30 anos, nobre Jomar, isso é essencial. Quer dizer, essa igualdade precisava existir, mas ainda temos muito a avançar. Certo? O que se fez até agora, com esses 7 presidentes, é pouco. 7 presidentes você viu passar pelas suas mãos, então o próprio José Sarney, a quem citei há pouco, depois aí é Fernando Collor, daí sai Fernando Collor, vem Itamar, aí sai Itamar, vem Fernando Henrique Cardoso, sai Fernando Henrique Cardoso, vem Luiz Inácio Lula da Silva, sai Lula, vem Dilma, então 7 presidentes, 7 indivíduos que tiveram esse poder, a caneta, para avançar socialmente. Houve avanços? Sim, inegável, mas ainda temos muito a avançar. E esse avanço só se dará no trabalho infantil. Wanda, bem biologicamente, minha amiga, a criança com 8 anos trabalhando, com 9 anos trabalhando. Como é que você é uma educadora, você é mãe, educadora, trabalha, já tem uma larga experiência. Como você vê isso? Na verdade, o desenvolvimento dessa criança, obviamente, que estará completamente comprometido, né, Marlos? Né? Tanto a questão intelectual quanto a questão do desenvolvimento do corpo, né? Sem dúvida. Que o horário, ela precisa brincar, sim, né? Para poder se desenvolver. E você sabe que nesse sentido, Jomar, veja só, algumas crianças na Bahia, há alguns anos, com H passado, mas talvez ainda infelizmente isso aconteça, precisavam ajudar os pais a quebrar seixos, pedras. Então a criança já com 2, 3 aninhos, ela ganhava um martelinho para quebrar pedra. Num primeiro momento, é gostoso, vai brincar, vai curtir, só que trabalhar 4, 6 horas quebrando pedrinha já não é brincadeira, aí é trabalho. E nesse ponto as crianças ficavam mutiladas, porque os martelos eram cada vez mais pesados e quebravam os dedinhos, mutilavam os dedinhos, ficavam mutilados para sempre. Então, que trabalho infantil é esse? Isso é degradante, isso não existe. Não existe, não deveria existir. O tema trata disso. Segundo tema que trata das crianças. Tá? Jomar, manda, meu amigo, por favor. A crueldade, então vamos lá. A crueldade do trabalho infantil é um pecado social grave em nosso país. A dignidade de milhões de crianças brasileiras está sendo roubada diante do desrespeito aos direitos humanos fundamentais, que não lhes são reconhecidos. Por culpa do poder público, quando não atua de forma prioritária e efetiva, e por culpa da família e da sociedade, quando se omitem diante do problema ou quando simplesmente o ignoram em decorrência da postura individualista que caracteriza os regimes sociais e políticos do capitalismo contemporâneo. Sem pátria e sem conteúdo ético, tá? Então, sem pátria e sem... Que beleza de situação. Pode seguir, meu irmão. Pode seguir, por favor. Isso. Submetidas aos constrangimentos da miséria e da falta de alternativas de integração social, as famílias optam por preservar a integridade moral dos filhos, incutindo-lhes valores, tais como dignidade, honestidade e honra do trabalhador. Há um investimento no caráter moralizador e disciplinador do trabalho, como tentativa de evitar que os filhos se incorporem aos grupos de jovens marginais e delinquentes. Ameaça que parece estar cada vez mais próxima das portas das casas. E aí é que nós entramos com um problema. Não adianta responsabilizar o governo por todas as coisas quando é a sociedade que está acima do agente governamental, porque a sociedade é que elege o agente governamental para a representar nas decisões, no executivo, no legislativo, e de alguma forma permite que o judiciário também esteja efetivo, porque há nomeações, há concursos, há verbas disso, situações aqui. Então, é a sociedade responsável por esse todo e é a sociedade que deve agir contra o trabalho infantil. O trabalho infantil diminuiu no Brasil? Sim. Fato concreto.
Há muito a se fazer? Sim, fato concreto. Onde é que você vai entrar nesse texto? Com um texto crítico, sim, e um texto que se volte para o viés da educação e da ação social. Por quê? Porque aí você tem o pilar do nosso trabalho redacional. Escreva lá, por favor, agora é fundamental que você escreva. Lembre, um tema como esse precisa que você observe o cidadão, o poder público e a sociedade. Repito, vai lá, escreva. O cidadão, o indivíduo, o poder público, porque é nomeado, porque é eleito, porque é instituído, e a sociedade, que daí é o todo. Então você tem o indivíduo, a sua parte central, o cerne, que é quem faz, e tem a coletividade. Aí, minha gente, não há dificuldade, não há problema nesse contexto. Ou seja, é por aí que as coisas começam a se resolver. Pode seguir, meu amigão, por favor? Artigo, Estatuto ECA. O ECA surgindo aí, o ECA que já é um menino grande, já é um adulto. Na verdade, o ECA já atingiu a maioridade. Enquanto nós estamos falando aqui, nesse momento, discute-se exatamente no Congresso Nacional Brasileiro a redução da maioridade penal. E a redução da maioridade penal, para alguns, é uma tábua de salvação. 86% dos brasileiros, ou seja, quase 9 em cada 10, segundo o Datafolha do mês de junho, declararam que são favoráveis à redução da maioridade penal. Me permita externar a nossa posição, que é conhecida, completamente contrário à redução da maioridade penal. Ou seja, não vemos a redução da maioridade penal como solução para os problemas de violência e para os problemas do menor nesse país, certo? Opinião pessoal. Muito bem. Voltando ao que interessa, artigo 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, veja, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Lindo! Olha, lindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pena que ele seja bonito no papel, porque na prática ainda há muito a se alcançar, certo? Próximo, meu amigão. Já para fecharmos aqui, agora com base nas ideias presentes nos textos anteriores. Redija uma dissertação. Na verdade, é uma dissertação argumentativa. Vamos deixar isso bem claro. É uma dissertação argumentativa, certo? Sobre o tema trabalho infantil, na realidade brasileira. Então, para isso, é necessário que você eleja elementos na construção do seu texto que mostrem que há famílias, sobretudo olhando o quadro, porque aquele mapa vai te servir, no Nordeste e no Sudeste, nessas duas regiões. Então, você vai citar essas duas regiões, em especial, há uma degradação da função da criança, que bem disse a professora Wanda, brincar, ter seus momentos de lazer, porque são únicos na vida, depois não tem mais isso, né? Não tem mais isso. E é claro, daí sim, mais tarde, capacitado tecnicamente, trabalhar. É isso que nós queremos. 2 temas de redação, Gilmar. Gostou? Gostei. Mídia. Bem interessante. E trabalho infantil. Gostou, Wanda? Ótimo. 2 temas fortes, né? Com viés político. E mais uma vez insistimos. Então, o cidadão, o poder público e a sociedade interagindo. É isso, meu amigo. E você que anotou, você tem a obrigação de escrever esses 2 textos. E precisa, vai, cá para nós, para você, na verdade, escreva esses 2 textos. Abraço especial você que está na Paraná conosco. Abraço especial você que está na TV da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, da ALEP, TV Sinal. Grande abraço a você e os nossos queridos que estão aqui ao vivo, nesse momento, nos mais variados polos. Até a semana que vem. Volto na quinta, mas com outra roupagem para falar sobre a boa literatura. Não perca!